pessoal, aqui é a pastora Maíra Faria, da IBM, Igreja Brasileira de Manhattan. Assista o programa Brasil Gospel TV e esperamos você neste domingo, às 6 horas da noite. Deus te abençoe. Hi, I'm the Reverend Faria, pastor of the IBM, Brazilian Church of Manhattan. You know, I have a gospel message for you. Jesus' message can change your life forever. God bless you. Olá pessoal, aqui é o Reverendo Faria, pastor da Igreja Brasileira de Manhattan. Estamos aqui no programa Brasil Gospel TV, mais uma vez chegando até você para te abençoar. Saiba que Deus se importa com você, enviou Jesus para tratar de você de uma maneira especial. Ele foi na cruz, no seu lugar, para que você tivesse a oportunidade de ser livre, de ser liberto, de viver uma vida feliz aqui na terra. Embora muitas das vezes circunstâncias venham até nós para nos entristecer, mas se você tem Jesus no seu coração, você rompe, porque Ele passa junto com você. Sabe, Jesus se importa por você, de manhã, tarde e noite. Marcos 16, versículo 15, 16, fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E nós estamos aqui no programa Brasil Gospel TV para que você não seja condenado, trazendo até você as boas novas, o evangelho de salvação. Sabe, às vezes há circunstâncias na vida, há momentos na vida que são difíceis, mas se apegue em Jesus, que Ele vai te ajudar a superar. Seja uma pessoa que aprenda e saiba superar através de Jesus Cristo. Sabe, nesse programa nós temos uma convidada especial que veio lá da cidade do Rio, capital do Brasil. Já foi capital e é considerada ainda a capital do Brasil. E essa convidada especial é uma pessoa que Deus trabalhou na vida dela tremendamente. E através dela quer trabalhar também na sua vida. Não desligue, espere um pouquinho. Vamos receber então com alegria a pastora Sara Shiva. Bem-vinda. Obrigada, pastor. Que bênção, é um prazer estar aqui com você. Amém. O prazer é todo nosso, sabe? Eu entendo que Deus tem trabalhado na sua vida e através de você trabalhado na vida de muita gente. Amém. Eu creio nisso também. A nossa experiência, ela se torna uma luz para iluminar o caminho de muitos. Amém. Aleluia. Amém. Você pode share, ou seja, compartilhar aqui como foi que você encontrou Jesus? Posso. Eu nasci numa família de artistas, né? Eu sou a primogênita de 6 filhos da união que durou 18 anos entre os meus pais. Os meus pais eram 2 cantores muito famosos na década de 80 no Brasil. Na década de 70 e de 80 no Brasil, eles tinham um grande sucesso na nação brasileira e ali nasceram os 6 filhos daqueles 18 anos. Uau. Eu, como primogênita desses 6 filhos, me lembro muito daquela coisa toda da fama do artista e tal, do meio artístico. Cresci ali no meio artístico e não queria ser artista, porque eu via uma falta de liberdade muito grande. Mas quando cresci, acabei não conseguindo escapar, me tornei artista também, cantora de música secular. Eu e minhas irmãs montamos uma banda que ficou muito famosa no Brasil, chamada SNZ. E no início da formação da banda foi no ano de 98. No final de 97, quase no início de 98, nós estávamos montando a banda no início de 98. No final de 97, eu tive uma experiência muito forte. Toda a minha família, nós não acreditávamos que o diabo existia e nem acreditávamos que Jesus Cristo era Deus. Nós acreditávamos apenas que Deus era uma força, uma energia, aquela coisa bem ecumênica. Até que uma amiga minha, Andréia Lancelotti, me evangelizava. Há muitos anos ela falava de Jesus Cristo para mim e eu falava, você é fanática, e ria dela, mas eu gostava muito dela. Então a gente continuava sendo amiga. E aí, um dia, eu estava saindo de um ensaio, eu já trabalhava como cantora, fazia turnês com a minha mãe, com o meu pai, fazendo backing vocal, e nós estávamos, eu e minhas irmãs, combinando de fazer uma banda, que depois essa banda veio a fazer um grande sucesso no Brasil a partir de 98, 99.
Mas aí, no final de 97, eu tive essa experiência. Eu estava saindo de um ensaio e uma pessoa da equipe manifestou um espírito maligno. Quando essa pessoa manifestou, a minha visão espiritual se abriu e eu, que nunca bebi bebida alcoólica, nunca usei drogas, eu nunca gostei desse lado, né? Essa coisa de entorpecentes, nunca gostei. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, fui criada com muita liberdade, então eu não precisava dessas coisas para me animar. E eu sempre estive muito lúcida e vi, minha visão espiritual se abriu, eu vi a pessoa que estava possessa, vi ela invisível e o demônio, uma coisa maligna dentro da pessoa. Naquele momento, como se tudo fizesse sentido para mim. Eu pensei, eu não sei nada, tudo que eu acreditei até hoje é mentira. E só lembrava da minha amiga Andréia. A Andréia falava que isso existia. Eu pensei, não é possível, isso existe. E uma pessoa que também estava na equipe era cristã, não estava praticante, mas conhecia a palavra. E essa pessoa me chamou e falou, olha, não fica assustada, essa pessoa não era ela, era o maligno, era o espírito maligno. E aí, quando essa outra pessoa da equipe disse isso para mim, eu pensei, não foi só eu que vi, é real. Eu tive certeza e fui para minha casa, liguei para a Andréia, falei, olha, eu vi que o diabo existe, eu estou muito assustada e eu queria te pedir perdão, porque eu duvidei de você. Um pouco mais de uma semana, eu tive uma experiência com Jesus. Um belo dia, Jesus me respondeu a oração. Eu estava ali no meu quarto e eu ouvi a voz dele. E quando eu ouvi a voz dele, é uma experiência que não tem como descrever. A gente tenta falar para o nosso telespectador, mas é muito difícil explicar. Eu ouvi a voz de Jesus me chamando pelo meu nome. Ele me chamou Sara. Quando ele me chamou Sara, todas as minhas células reagiram. Uau. Todo o meu ser reagiu. Era como se eu estivesse ouvindo uma voz que eu conhecia. E ali eu me converti a Cristo. Foi uma experiência sobrenatural. Passei horas chorando, no chão, prostrada. No dia seguinte eu me levantei, ali dormi no chão, impactada, e liguei para minha mãe, que era uma pessoa que acreditava muito em Deus, mas que não acreditava que Cristo era Deus, né? Não era seguidora fiel da Bíblia. Minha mãe já tinha lido algumas coisas da Bíblia, mas não era seguidora. Ela era como eu, como ela me ensinou, mística, esotérica, humanista, gostava de todas as religiões. E ali eu falei com ela, mãe, eu descobri que Jesus é Deus. Na hora ela não acreditou, toda a minha família passou a achar que eu tinha ficado maluca, porque eu me tornei uma pessoa muito radical a princípio, porque foi muito chocante para mim. Eu tive que dar uma mudada, uma virada de 360 graus, porque eu era uma mulher completamente perdida, uma mulher completamente promíscua, uma mulher que não tinha princípios. E, de repente, eu me apaixonei por Jesus e eu abracei e eu não tinha muita sabedoria para falar, então eu dizia, isso é do diabo. E as pessoas falavam, você é louca. Isso aqui que você está fazendo é errado. Eu não tinha sabedoria para falar. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer uma igreja, que eu fiquei 16 anos nessa igreja, eu já sou convertida hoje, em 2016 faz 18 anos que eu sou convertida, e eu fiquei ali naquela igreja sendo discipulada por mais ou menos 5, 6 anos, e depois fui enviada como missionária, porque eu sentia chamada de Deus muito forte para o ministério. E abandonei o trabalho secular, a música secular, o trabalho no mundo, porque eu não aguentava mais aquele trabalho. Durante 5 ou 6 anos eu trabalhei no mundo, no secular, na música do mundo, e ao mesmo tempo eu era cristã. E era insuportável aquilo ali, porque eu comecei a ter visões, eu comecei a ver que a música não foi criada para dar prazer ao ser humano, que a música ela vem ou do céu ou do inferno. E você vai encontrar textos bíblicos que mostram isso, principalmente em Isaías, capítulo 11, ali, verso 14, mostra que o diabo, ele caiu e Deus não tirou dele o poder de fazer música. Ele levou consigo a música dele para o inferno porque Deus permitiu. E ali foi muito forte para mim aquela revelação, porque eu entendi
que não tem como negociar a adoração. Ou a sua boca canta um louvor a Deus, ou vai cantar um hino do inferno. E muitas pessoas não sabem disso. E Deus teve que pegar uma mulher no Brasil, falar sobre isso. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a pregar sobre isso. Eu prego isso há 12 anos, eu tenho 12 anos já que eu carrego um ministério missionário. Tenho uma maneira de trabalhar que é muito chocante, porque eu não cobro nenhum valor para pregar. E levo essa mensagem de santificação do altar. Muitos não entendem, falam, ah, não, mas é só música. Eu falo, não, você é um templo. Dentro de você, na sua mente, tem um playlist. E se você tem músicas que ficam tocando e que não celebram a Deus, dentro de você tem um altar. E dentro de você estão tocando músicas que não invocam o Senhor. E é por esse motivo que muitos crentes não rompem, não mudam de vida, porque não removem a adoração contrária. E Deus tem me levado a pregar isso em muitas nações, a falar sobre santificação, sobre a importância de você ser alguém que vive para Deus, que entende que você é o templo do Espírito Santo e não permitir adoração contrária dentro de si. Agora imagine isso, né, pastor? Uma pessoa que nasceu na música secular, filha de cantores de música secular. Qual o nome dos seus pais mesmo? O meu pai é Pepeu Gomes, conhecido no Brasil como um dos maiores guitarristas do Brasil, e a minha mãe, a Baby do Brasil. Antigamente ela se chamava Baby Consuelo e depois trocou o nome para Baby do Brasil, que é uma das maiores intérpretes de música popular brasileira, né? É uma grande cantora, e eles têm uma carreira muito respeitada na nação brasileira. Imagina Deus pegar uma pessoa que nasceu ali, né? Para quem não conhece, a minha mãe, ela foi a primeira pessoa a cantar em um trio elétrico no Carnaval da Bahia. Uau. Ela começou a cantar, não existia, ninguém cantava. Era só instrumental os trios elétricos do Carnaval de Salvador, da Bahia. E a minha família tem história com a música secular. Então Deus pegou alguém da música secular, uma linhagem familiar de músicos, salvou e transformou essa pessoa num atalaia e num porta-voz para falar para as nações. Queridos, a música não existe para dar prazer ao homem, a música existe para agradar a Deus. Você não pode brincar com esse assunto. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Consagre o teu ser. E aí, isso é uma revolução, é uma mudança cultural, é um choque cultural muito forte, porque é uma cultura celestial que vem para a Terra para falar para as pessoas do mundo. Queridos, a cultura verdadeira está no céu, ela é eterna. Nós não podemos negociar esse assunto, não dá para relativizar a adoração. É interessante que quando uma pessoa escuta uma música secular, existem muitas tendências que uns vão beber, Verdade. Outros vão chorar de tristeza, porque há uma diferença entre chorar de alegria e de tristeza, não? Ou vão ficar arrasados, vão entrar em depressão e alguns até que se matam. Sim. Então, porque a gente vê uma influência maligna nisso aí. Sim. É interessante. E quando alguém está louvando a Deus, ninguém chora de tristeza. Verdade. Ninguém vai beber. Pelo contrário. Ninguém vai ficar em depressão. Sim. E a gente vê que ninguém vai se matar também. Pelo contrário, vai se alegrar. Exato, vai levantar, não? Exato, porque, como diz lá em Isaías, capítulo 14, verso 11, eu já mencionei, só corrigindo, eu não tenho certeza se eu mencionei, porque às vezes eu esqueço. É muito versículo, graças a Deus a gente lendo, né? A gente vai decorando. Lá em Isaías 14, 11, mostra, derrubado está na cova, ou no inferno, ou no céu, depende da tradução, a tua soberba, falando do diabo, e também o som da tua harpa, o som da tua música. Por baixo de ti uma cama de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então fala dele ali num local, no inferno, onde Deus lançou ele e deixou ele levar com ele a música dele. Lá em Ezequiel 28, nós também podemos ver a partir do verso 12 de Ezequiel 28, que mostra quem ele era. Ele era o primeiro ministro de música do céu, ele tinha vestes sacerdotais. E ele, inclusive, se não me engano, no verso 14, eu não me lembro se é 13 ou 14, fala que no dia que ele foi criado, os primeiros instrumentos musicais e a primeira veste sacerdotal foi criada no céu. Ou seja, ele foi, de fato, o primeiro ministro de música do céu. Quando Deus o expulsou, ele levou consigo a música dele para o inferno. Então, nós estamos numa dimensão terrena,
Nós temos a inspiração do Espírito Santo do céu e temos também, infelizmente, vindo para a nossa dimensão do inferno, inspiração para os servos do diabo ou para aqueles que são ignorantes. Então o problema é que muitas pessoas não sabem. A melodia pode ser bonita aos ouvidos, mas dentro da melodia há um código espiritual que é liberado algo ou do céu ou do inferno. Não é a letra que ministra, pastor. Muitos estão errando porque acham, se eu trocar a letra... Não. A combinação melódica, ela é como se fosse uma senha espiritual. Ela vem por inspiração. Inspiração é espírito. Então é muito perigoso ouvir música que não veio de uma inspiração divina. A segurança é ouvir ministros que recebam as músicas deles, que tenham o Espírito Santo na vida deles, ouvir do próprio compositor. Quem é o compositor? Ele é servo de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, então aquela música com certeza veio do céu. Eu tive experiências, por exemplo, quando eu era do mundo, uma vez eu fui a um show, eu era ímpia, incrédula, eu fui a um show, eu tinha um namorado do mundo, eu fui a um show daquela cantora que faleceu, a Whitney Houston. E no meio do show da Whitney Houston, lá na apoteose, no Brasil, no Rio de Janeiro, no meio do show ela falou, agora eu vou adorar a Jesus. E começou a cantar, Jesus loves me, yes, he loves me. E ali, eu e aquele homem que não era crente, nós começamos a chorar. E nós não entendíamos por que estávamos chorando tanto. Era porque aquela música que ela estava cantando veio do céu. E aquela música começou a entrar e quando nós olhamos, as pessoas estavam chorando. E a música, ela tem o poder de entrar em você. Essa tem sido a mensagem mais negligenciada na nação americana. Aqui nos Estados Unidos, também em outras nações, você tem visto igrejas americanas que tocam música do mundo no altar. Essa tem sido a mensagem mais difícil de se pregar. E é por isso que a maioria dos ministros de música de Deus se desviam e se tornam músicos do mundo. Uau. Porque não dá para relativizar a adoração. Você pode relativizar outras coisas. Você pode quebrar a consagração de uma comida. Você pode quebrar a consagração maligna de uma roupa, mas você não pode quebrar a consagração de uma coisa que já veio, subiu do inferno para cá. Não tem como. Se nasceu do inferno, você não pode usar. E a adoração ou é para Deus ou é para o diabo. Não existe em cima do muro, né? Isso é muito forte, não? É verdade. Isso tem sido, queridos, vocês que estão nos ouvindo, a mensagem que o Ministério Sara Shiva tem levado no Brasil e nas nações da terra com muita dificuldade. Porque você pode imaginar, pastor, eu sou uma mulher, não sou casada, vivo em santidade há muitos anos, eu faço abstinência há muitos anos, porque eu não posso ter uma vida se não for casada, né? Então tenho uma vida de consagração muito difícil, vivo em constante jejum, é difícil mesmo, mas o Senhor me honra, me dá a unção dele para pregar essas verdades e tem sido motivo de libertação de muitas pessoas. Já há 12 anos que o Ministério Sara Shiva está missionário na terra, trabalhando, servindo as igrejas, independente da placa denominacional. Né? E tem sido um desafio, mas o Senhor tem dado muitos testemunhos. Mas quando você fala abstinência, quais áreas que você se refere à abstinência? A abstinência sexual. Por quê? Porque como eu não sou casada, quando Jesus me salvou, ele me mostrou que o sexo é uma relação espiritual. E ali, quando eu entendi isso, foi muito difícil, pois eu tinha já uma filha. Hoje, né, em 2016, eu estou com 43 anos, a minha filha tem 24 anos, eu fui mãe aos 18, mãe solteira, e eu não era uma moça virgem, né? Então foi muito difícil deixar de ter uma vida sexual ativa quando eu me converti, porque eu tinha namorado, eu era uma pessoa do mundo. E Jesus então me disse, você não pode, porque o seu corpo agora me pertence, só depois do matrimônio. E foi muito difícil. E eu fui buscar a Deus, eu fui me consagrar, Jesus me transformou, me purificou, mudou as minhas vontades e hoje eu tenho alegria de viver em santidade, eu não sinto mais aquela falta, eu sou feliz. Tem sido o desafio de muitas pessoas no Brasil, eu não sei aqui, né, nos Estados Unidos, mas no Brasil,
As pessoas têm muita dificuldade de viver em santidade. É um país que tem muito erotismo, né, em tudo. A mídia é muito erotizada, os meios de comunicação têm muito erotismo, muita sexualidade. Então, nós lá tentamos falar, eu tento falar muito para as mulheres, né, se guardar, não usar roupas sensuais, serem mulheres santas, serem princesas. Essa é uma área de muito desafio também na nação brasileira. Mas, graças a Deus, o Senhor tem me usado, eu venci, eu sou muito feliz, eu sou uma mulher que vive em santidade, em abstinência, até casar. Se algum dia eu casar, vou poder usufruir da intimidade com o meu marido. Essa abstinência só está na área sexual ou ela atinge outras áreas? A área sexual é muito importante, porque é a área que envolve também um tipo de adoração. Você vai ver que em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, quando Israel pecava contra Deus na adoração, Deus usava palavras semelhantes a sexo. Quando Israel pecava com outros deuses, Deus dizia: vocês me adulteraram, vocês se prostituíram. Ele usava palavras que significam sexo. Né? Quer dizer, Deus considera o sexo um tipo de comunhão espiritual, de adoração. Por isso essa área é muito séria. Da mesma forma, como a adoração de música, artes, se não for para Deus, se forem artes profanas, temos que tirar, temos que fazer abstinência de tudo que é adoração contrária a Deus. Isso eu aprendi. Nós temos que tirar da nossa vida aquilo que não é adoração para Deus. Né? Outras áreas, às vezes Deus dirige pessoalmente aquela pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu era viciada em doces. Como eu amava doces. Então o Senhor me pediu um jejum, tire o açúcar da sua vida por alguns anos. E aí eu entrei num propósito, tirei o açúcar da cana por alguns anos da minha vida. Mas é uma coisa muito pessoal, né? Cada um sabe, eu costumo falar, aonde o seu calo aperta no sapato. Eu não sei, cada um tem uma área difícil, né? Então Deus vai falar, tem algumas pessoas que Deus vai dizer, você não pode ter Facebook, você não pode usar a internet. Mas tem gente, não tem problema. Tem gente que Deus vai ser radical, vai dizer, você não pode, você tem que ser radical. Então, existem áreas que o Senhor, ele é bem firme na palavra. Adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a ele darás culto, né? Temos isso lá em Mateus capítulo 4. Nós não podemos negociar a adoração. A adoração eu faço abstinência de tudo que não é para adoração a Deus. Agora, fora isso, nós podemos orar e ver se tem áreas que podem nos prejudicar, tem áreas que podem nos comprometer e o Espírito Santo vai nos dirigindo, né, pastor, no dia a dia. É verdade. Agora, nesse período que você disse que você foi transformada, pelo que eu entendi, você não procurou namorados e nem aceitou proposta de namoro, aquela coisa que muitos cristãos estão fazendo. Sim. Esse namoro descomprometido, muito carnal. Verdade. Mas pelo que eu entendo, você se obstinou de tudo isso porque você entendeu que isso não é agradável a Deus, não leva a um caminho perigoso. Exato. Eu, inclusive, no Brasil, tenho feito um trabalho, faço 6 tipos de trabalhos diferentes. 4 trabalhos para a família toda e 2 trabalhos para o público solteiro. Um trabalho só com mulheres solteiras, um trabalho para homens e mulheres solteiros. E esse trabalho, eu falo sobre isso, que nós precisamos aprender a ser felizes primeiro sozinhos, sermos realizados com o Senhor Jesus sozinhos, para depois sermos um bom cônjuge para alguém. Porque se nós não somos felizes com nós mesmos e com o Senhor, nós não vamos ser felizes com ninguém. Então, esse tem sido o motivo de muitas pessoas casarem com pressa, pressionados pela cultura da igreja, casa logo para não pecar, e aí acabam se casando precipitadamente, sem conhecer, e depois tem que parar nos gabinetes, nos cursos de casais, para solucionar um casamento infeliz. O que eu tento ensinar para os solteiros é, busque no Senhor o seu casamento. Ore ao seu Pai Celestial, porque o seu Pai sabe que para viver junto, para compartilhar uma vida de casado, você precisa de alguém que combine com você. O casamento, ele não é só no espírito. Nós somos espírito, imagem e semelhança de Deus. Possuímos a alma, que é onde ficam as nossas emoções e sentimentos, e moramos num corpo físico, temporariamente. Nós precisamos entender que casamento é espírito, alma e corpo também. Muitas pessoas ou vão só para o extremo do corpo, eu sinto atração física e vou me casar.
Outros vão para o extremo do espírito. Não, eu senti um arrepio e vou me casar. E eu digo, não, gente, você precisa ver a alma. A alma é o equilíbrio. É por esse motivo, pastor, que muitas pessoas que nem crentes são, se casam e são felizes. E muitas vezes os crentes questionam, poxa, como é que pode uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ainda não nasceu de novo, ter um casamento melhor do que um crente? É porque aquela pessoa que não é nascida de novo ainda, que não conhece o Senhor Jesus, teve inteligência de usar a alma, a mente, para conhecer, para escolher alguém que tem as qualidades que a pessoa tanto deseja e os defeitos que a pessoa aguenta. Essa é a minha definição para a pessoa certa, a pessoa perfeita para você. A pessoa perfeita, ela não é perfeita, ela é imperfeita. Mas acontece que a imperfeição se encaixará com a nossa. Os defeitos vão se encaixar. Porque Deus é bom, Deus ama seus filhos. E é uma área que nós podemos ver. Deus não quer que alguém se case para o seu lar ser um inferno. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, como diz lá em Romanos 12, é boa para nós, perfeita para nós, agradável para nós. E a palavra nos mostra que Deus quer que a nossa casa, o nosso lar, seja um local de delícia, um local onde podemos baixar a guarda, descansar no ombro do cônjuge, ter um momento de paz. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas entram num relacionamento pensando que casamento tem que ser luta. Existem lutas, lógico, o dia a dia é uma luta. Vai ter momento difícil em todo casamento, mas Deus não quer que você se case para o seu casamento ser um fardo. Deus quer que você se case, essa é a vontade dele, para o seu casamento ser um refrigério para a sua vida, um momento agradável para a sua vida. E se você ouvir Deus, se você discernir a voz de Deus e aprender a discernir, a mente de Cristo é inteligente, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar sinais. Se você aprender a discernir os sinais, Deus vai te orientar e vai te dar opinião na escolha da pessoa certa. Eu tenho um livro publicado sobre esse tema, sabe, pastor? E nesse livro se chama Defraudação Emocional. Eu falo os 8 sinais que Deus dá quando o namoro indica um bom casamento. E os sinais são vários, né? E esses sinais é para a pessoa observar. As pessoas me perguntam assim, pastora, é Deus que escolhe ou é a gente que escolhe? E eu respondo essa pergunta da seguinte forma, olha, os dois lados estão certos. Se você namorar em santidade, sem pecar, casar em santidade, tanto você escolher como Deus escolher, Deus vai te abençoar. A diferença é que se você escolhe sem opinião de Deus, não tem garantia que depois vai dar certo. E se você pedir para Deus opinar, escolher para você, é certeza que você vai casar bem com a pessoa que combine com você, que vai dar certo com você. Quer dizer que nesse período de conhecimento e tentativa de achar que essa pessoa é a pessoa certa, se a pessoa não tiver cuidado, ele começa aquele lado do beijo, Sim. atração física. Isso pode ser perigoso? Isso é perigoso por quê? Porque a nossa carne é a junção do nosso corpo com a nossa alma. Então, essa parte juntas luta contra o nosso espírito. Então, imagine, espírito, alma e corpo. O corpo e a alma juntos formam a carne e eles ficam brigando contra o espírito. Se você eu começo, alguém que é solteiro começa pelo beijo, pelo contato físico, isso cria na gente uma coisa muito parecida com amor, chamada apego. Dá prazer. E aí a gente começa a se afeiçoar à pessoa. E o perigo é que muitas pessoas que não combinam podem ter um bom contato físico. O contato físico, ele maquia as diferenças. Nós perdemos o discernimento do caráter, da personalidade. Então, às vezes, eu faço até uma brincadeira, as pessoas às vezes ficam assustadas, porque as palavras que eu uso são muito diretas, né? Eu falo, você pode se apaixonar por alguém muito mau caráter se você começar pelo beijo. Porque tem muita gente que não presta, que é mau caráter, que beija bem, entendeu? Então, assim, é melhor começar sem contato físico. Isso não é uma doutrina, obviamente, o beijo não é pecado. O problema é o que o beijo vai fazer com a gente. Pode nos levar a pecar, sim, e pode não permitir que nós enxerguemos a verdade sobre o outro. Então, a inteligência é começar pela amizade, observando o caráter,
as diferenças, a personalidade, usando a inteligência. E depois, sim, você pode ter um pouco de contato físico. No meu caso, eu fiz uma escolha. Isso não é uma doutrina, eu não imponho isso para ninguém, mas eu sei que eu não tenho capacidade de namorar beijando, agarrando. Isso não vai dar certo para mim. Então eu impus isso, eu coloquei isso na minha vida e fiz uma promessa ao Senhor, um voto ao Senhor, que eu, quando chegar o meu tempo de me relacionar, se chegar, eu não vou beijar. Eu não quero ficar abraçando nem beijando até o dia do casamento. Eu quero beijar na boca somente no altar. É uma escolha pessoal, isso não é uma doutrina, como eu já falei. E algumas mulheres chegam para mim e dizem, mas pastora, se você for assim, nenhum homem vai te querer. E é o contrário, pastor. Por causa da minha postura, eu sou muito assediada. Muitos homens solteiros chegam até mim querendo me cortejar, querendo fazer a corte comigo, querendo entrar em compromisso de namoro santo comigo, porque eles veem nisso, nessa postura em mim, uma mulher de confiança, uma mulher fiel, uma mulher leal. E os homens de Deus hoje, eles não aguentam mais mulheres que deixam eles inseguros. Eles procuram por uma mulher que traga a eles a segurança de que eles não vão ser traídos, de que essa mulher será exclusiva para eles. Por isso, eu tento falar para as moças solteiras, não pense que isso vai afastar os homens de Deus, vai afastar os homens que não têm bom caráter, isso sim. Mas os homens que são príncipes de Deus, esses vão justamente ter atração, eles vão achar você brilhante, interessante, você vai ter um brilho especial. Isso vai fazer com que a mulher tenha algo diferente de todas as outras. E isso tem sido uma cultura, uma restauração cultural que eu tenho implantado no Brasil e que eu espero que possa alcançar também essa nação. Amém. Eu desejo Amém? que sim também, eu desejo perfeitamente. Agora, você disse que tem, parece-me, você disse de um livro, mas parece que você já tem dois livros escritos. Isso. Qual é o título do segundo livro? O primeiro livro é o Defraudação Emocional, que é para o público solteiro e para os líderes orientarem os solteiros. E o segundo livro publicado se chama Onde Foi Que Eu Errei? É uma pergunta, né? Onde foi que eu errei? E é um livro que fala sobre por que os filhos dos cristãos, dos crentes, se desviam dos caminhos do Senhor. É um livro onde eu conto a minha experiência como mãe solteira de uma filha criada nos caminhos do Senhor e uma filha que é uma bênção. A minha filha é uma bênção de Deus na minha vida, Hannah, né? a Hannah. E eu compartilho experiências que eu tive de leitura da palavra, de revelações da palavra, onde Deus me mostrou os principais erros que têm sido cometidos pelos pais evangélicos e cristãos. Esses erros têm aberto portas, brechas para o filho ir para o mundo. O pai e a mãe, às vezes, com intenções ótimas no coração, mas acabam sem querer empurrando o filho para o mundo. Eu vou te dar um exemplo. Há uma cantora muito conhecida aqui nos Estados Unidos chamada Katy Perry. E ela é filha de pastores, né? E os pais criaram ela, ela nunca tinha ido a uma escola, ela nunca tinha tido contato com uma música do mundo, com uma música do Michael Jackson, por exemplo. Isso é testemunho que eu escutei em entrevista dela na televisão. E a história que ela relata é muito triste, porque apesar do coração dos pais ter desejado criá-la nos caminhos do Senhor, os pais acabaram sendo muito bitolados, muito, vamos dizer, fechados. Os pais acabaram não mostrando para ela que existe um mundo lá fora da igreja. E esse medo dela conhecer o mundo gerou justamente o desejo pelo mundo. Então isso não é sabedoria. Isso é uma das coisas que eu mostro no livro. Eu falo para os pais nesse livro que eles precisam mostrar desde pequenininho para os seus filhos. Olha, o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é algo que atrai. Ele não oferece coisas ruins, ele oferece coisas com cara de bom. Você vai achar agradável, mas é só aparência, vai produzir morte. Mas nós não podemos bitolar, trancar os nossos filhos. Nós temos que ensinar a eles que eles vão ter que exercer a escolha deles. E se nós fizermos dessa forma e mostrarmos para os nossos filhos quem é Jesus, através da nossa vida, do nosso relacionamento com Cristo,
Os nossos filhos vão ver Jesus em nós. No livro dos filhos, uma das coisas que eu falo é um erro, são 11 erros, 13 erros, é mais ou menos assim, que levam os filhos a se desviar. Um dos erros é vida dupla. Pais que têm uma vida em casa, mas outra totalmente diferente na igreja. Em casa é carne pura. Na igreja, santos. E os filhos pequenininhos vão crescendo e vão presenciando aquela falsidade. Tão espirituais na igreja, na frente do pastor, mas em casa, agressivos, frios. E aí o filho vê e pensa, o diabo vem e seta, lança os dardos inflamados, como está lá em Efésios 6,16. Lança o dardo inflamado na mente da criança, dizendo: Deus não existe. Se Deus existisse, seus pais seriam punidos por tamanha falsidade. Então aí o menino ou a menina cresce pensando, isso aqui é uma encenação. A vida na igreja é uma encenação. Deus não deve existir, porque Deus não pune meus pais por tanta falsidade e fingimento. Então isso é muito difícil, né? Temos que ensinar para os pais que às vezes têm ótimas intenções, mas estão agindo tão errado, que não é o diabo que está tirando, eles mesmos é que estão empurrando os seus filhos para o mundo sem saber. Então esse livro ele alerta, ele ensina como recuperar os filhos, ensina o exercício do perdão, da reconciliação, é muito bonito o livro. Então nós somos a primeira referência de amor para eles e nós é que vamos mostrar Jesus para eles, né? Alguns pais não entendem isso, falam, o meu filho vai ver Jesus, ele vai ver Jesus através de você. Você vai ser Jesus para os seus filhos. A nossa primeira experiência é essa. Tem um capítulo sobre homossexualidade. E eu falo sobre brechas, portas que dão a legalidade para uma criança desenvolver. Eu falo sobre vontades homossexuais. Eu explico nesse livro que a experiência que eu tenho de libertação, de ajudar pessoas, me mostrou, tanto no mundo, quando eu tinha muita experiência, muito convívio com homossexuais no mundo, me mostrou que não é um espírito simplesmente que baixa na pessoa, não é uma falta de vergonha na cara, como muitos pensam, não é simplesmente um ato de rebeldia, é muito mais do que isso. A homossexualidade é uma vontade desenvolvida na criança. Ainda na infância, a criança é ministrada a desenvolver desejos por pessoa do mesmo sexo. E são muitas portas no livro. Eu falo aqui, eu não tenho tempo para falar todas as portas. Se você tiver condições, adquira o livro. Está na minha loja virtual, no meu site. Você pode adquirir pelo meu site. E ali eu mostro as formas que uma criança pode ser desenvolvida, esse desejo. Ela pode ser ministrada para ter vontades por pessoa do mesmo sexo. E a homossexualidade, no conceito do que o Senhor tem me ensinado, ela é um desejo, ela é uma vontade. Assim como nós aprendemos a gostar de uma comida, aprendemos a gostar de uma roupa, de um tipo de vida, os prazeres são aprendidos e desenvolvidos desde a infância. A homossexualidade pode sim ser aprendida. E se foi aprendida, pode ser desaprendida também. Há muitas coisas na minha vida que eu nunca fui homossexual, mas tive outros desejos terríveis na área sexual, que Deus me fez desaprender, desgostar, abandonar. Coisas que antes me davam prazer, hoje me dão nojo. Se Deus muda as vontades numa área, Ele pode mudar em qualquer outra. Então, o caminho é, os pais precisam proteger os filhos o máximo possível, dar muito amor. Eu vejo, às vezes, homens que não beijam seu filho homem, não põe no colo, não abraça, com medo. É o contrário. Se você não pega o seu filho e não beija, não dá carinho, pelo contrário, você pode desenvolver nele uma carência da paternidade. E isso sim ser uma brecha para um amiguinho tocar nele, dar o carinho que ele nunca teve e da maneira errada e sexual. Então eu digo para os pais, abrace seu filho, beije o seu filho, as mães, dê carinho à sua filha, ponha no colo o seu filho, não tenha medo de abraçar e beijar, porque esse afeto é puro e o seu filho precisa desse afeto. Muitos pais têm medo disso. Eles acham que isso pode confundir, não, pelo contrário. O que pode gerar nesse filho um desejo pelo afeto e vir uma pessoa que vai tocar na área sexual e confundir é justamente a falta do carinho do pai e da mãe.
Então, é importante os pais serem a proteção dos seus filhos. Né? Essa é a dica principal. Certo. Agora, essa vontade desenvolve, às vezes, quando a criança já é bem nova, e às vezes ocorre na adolescência. Sim. Às vezes ocorre de criança e vai crescendo com ela, mas ele só manifesta na adolescência ou na idade jovem, porque tem um certo receio, não? Sim. E principalmente em alguns lugares que a pessoa vive, ele guarda aquilo até que... Mas ele começa a ter aquele comportamento daquele desejo que ele tem, mesmo que ele não queira. Ele começa a transmitir aquilo quando conversa, quando olha, quando se veste, como anda, aquilo vai acontecendo. E tem pessoas que querem estar nesse tipo de comportamento. Já tem outros que querem ter um comportamento diferenciado e voltar ao normal que ele nasceu. Verdade. Você tem algum conselho nesta área? Olha, primeira coisa é o que você acabou de falar. Se a pessoa não quer, se a pessoa está decidido a viver de uma forma que é antinatural, não foi criado daquela maneira, Deus não criou a pessoa daquela forma, a pessoa não nasceu, né? Por exemplo, o homem quer ser uma mulher, mas ele nasceu homem, né? Ou a mulher quer ser homem, mas ela nasceu mulher. A pessoa está rejeitando a sua natureza, aquilo que a pessoa nasceu, né? Se a pessoa rejeita a si mesmo, não tem como a gente ajudar, não tem como a pessoa mudar. A pessoa tem que querer, né? O meu conselho para quem estiver nos ouvindo e estiver nessa área da sua vida, nessa luta, você precisa querer, é o primeiro passo. Se você não quiser mudar, não tem como você sair disso. A sua vida vai mudar na medida que você decide crer que Jesus Cristo é poderoso para transformar as suas vontades. Muitas vezes, o seu jeito, as suas vontades, não foi assim que mudou. Vem lá da infância, uma herança, uma formação de caráter, foi modelada a sua alma de uma maneira que você guardou, como você mesmo falou, né, pastor? Foi guardando, foi reprimindo aquele desejo porque não queria ser rejeitado, né? Mas um dia isso explodiu. E de repente, você até acredita que nasceu assim. Mas eu tenho para te dizer algo. Talvez você não se lembre quando tudo isso começou, quando toda essa mudança da sua personalidade começou, porque você talvez fosse muito bebê, muito criança, quando um ataque contra a sua natureza ocorreu na sua vida. Você precisa orar e falar com o Senhor. Senhor, me mostra. Onde foi que tudo começou a acontecer e mudar a minha essência, aquilo que o Senhor estabeleceu para mim? Eu tenho tido muitas experiências, pastor, com pessoas que querem mudança nessa área. Eu tenho muitos testemunhos. E todos os homens, por exemplo, homens que deixaram de ter desejos homossexuais e falavam para mim, eu nasci gay. Todos que eu conheci e que tiveram mudança das vontades, né? Eles relatavam que não se lembravam da infância. E a maioria deles, num dia, numa oração, lembrou-se de um abuso sexual muito pequenininho, onde foi desenvolvido um desejo por pessoas do mesmo sexo, onde houve um abuso de alguém do mesmo sexo. Então, ali, a pessoa, então, lembrou onde tudo começou e pôde ser trabalhado uma restauração das vontades, do caráter, da formação da vontade da pessoa. Só Deus pode fazer esse processo e a pessoa tem que querer. Não é um caminho de mudança fácil, né? Agora, tem gente que não quer. Então, o meu conselho é esse, é que você entre num caminho em direção a Cristo, pedindo a Cristo essa ajuda. Alguns psicólogos, psicanalistas, que são os médicos da alma, cristãos, né, trabalham ajudando pessoas nessa área, nesse processo de mudança das vontades, e são muito perseguidos, não só no Brasil, como em todo o mundo, porque existem ativistas que acham que isso é homofobia, e não é, né? Eu, particularmente, não tenho nada de homofóbica, eu amo os homossexuais, eu tenho grandes amigos gays, até hoje, e eu não tenho nenhum problema, nenhum preconceito com eles, mas eu sei que às vezes existe uma ditadura gay, né, que impõe o homossexual, você tem que ser assim, você tem que aceitar isso. E eu digo para os meus amigos gays, olha,
você tem que ser aquilo que você quiser ser, né? Se você entende que Deus te criou homem e você quer experimentar uma mudança das suas vontades e desejar mulher e ser livre para gostar de mulher, por que você não pode orar por isso, né? Porque você tem que ser obrigado a ser homossexual. Então, eu sou a favor que a pessoa tenha o direito de escolher tanto um caminho quanto o outro. Isso para mim é liberdade. Liberdade é direito de escolha. Os meus amigos gays, eles gostam de me ouvir falar por isso, porque eles entendem que eu dou a eles essa liberdade. Eu digo, olha, se você é livre, você pode escolher. Mas se o seu desejo está preso, eu só consigo gostar de homem, eu digo para eles, você não é livre. Você não consegue escolher, né? A mesma coisa para as mulheres que, eu só consigo gostar de mulher. Eu digo, então você não é livre, você está com o seu desejo preso ali. Liberdade é escolha, é você dizer, não, eu já tive experiência de gostar de uma pessoa do sexo oposto. Eu também tive experiência de gostar de alguém do mesmo sexo. Se você teve essas duas experiências, aí você pode chegar no final e dizer, eu pude escolher. Mas muitos deles nunca conseguiram gostar de mulher, né? Eles nunca conseguiram amar uma mulher, ter atração sexual para uma mulher. Então eu confronto eles, né? Numa forma amorosa. Eu digo, será que você é livre? Será que você pôde escolher isso? Que Deus possa te dar essa experiência para que você realmente possa escolher. E aí sim, se você quer, Deus pode fazer isso. Você tem que querer. Não, a verdade é essa, a decisão é própria, né? É. Eu vejo duas coisas também nessa área. Uma, são pessoas que dizem, olha, eu não fui abusado em época nenhuma. Sim. Eu já nasci assim. Tentei outro lado, mas não deu. E outros que têm já uma reação no olhar, no vestir, no comportamento, Sim. na maneira de conversar, na maneira de ser, totalmente ligado àquela área que ele escolheu, contrário do que ele nasceu. Sim, sim. E outros que tomam a decisão de mudar, mas ao longo da vida, eles retornam àquela vida, porque dizem, não dá, eu tentei, mas nunca saiu de mim. Porque foi forçado, pastor, não foi verdadeiro. Foi uma mudança para tentar ser aceito pela sociedade, uma mudança externa. Aqui dentro deles, na alma deles, não havia tido mudanças. A mudança tem que começar internamente e isso não se aplica somente nessa área. Vamos dar um exemplo aqui. O crente, o cristão. Eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil. Vamos fazer até uma piada. Crente não fuma, crente não bebe, mas crente come que é só a misericórdia. O que acontece? Toda a humanidade tem um vazio interior. O vazio é a ausência que só Deus preenche. É uma sensação de desconexão de Deus que nós temos depois da queda. Toda a humanidade nasce com isso. E nós tentamos, de todas as formas, preencher isso com prazeres, com coisas, com pessoas, com práticas. Vamos dar um exemplo. Um crente, às vezes, come, morre antes da hora, tem problemas de saúde gravíssimos, mas aponta o dedo para o homossexual, aponta o dedo para o drogado, aponta o dedo para aquele que é alcoólatra, mas não percebe que o mesmo vazio que leva aqueles outros a preencher com práticas erradas, leva ele, que é crente, a preencher com comida, sendo que na Bíblia, glutonaria, que é o ato de comer além do que precisamos, é um dos pecados que está na lista de pecados que leva para o inferno. E ninguém quer pregar sobre isso, porque fica todo mundo ofendido, achando que a gente está chamando a pessoa de gordo. Uau. E não é isso. Se você está acima do peso e tem uma boa saúde, o médico falou que você está bem, você não está em pecado, porque o pecado é aquilo que faz mal para o seu espírito, aquilo que faz mal para a sua alma e aquilo que faz mal para o seu corpo físico. Isso é pecado. Pecado é tudo que fizer mal para você, seja espírito, seja alma, seja corpo. Então, se você falar para mim, não, eu estou 20 quilos acima do meu peso, mas eu fui ao médico, eu não tenho problema de coluna, eu não tenho problema de articulações, eu não tenho problema de circulação, eu não tenho problema de colesterol, eu não tenho problemas cardíacos, eu tenho uma saúde perfeita. Eu digo, seja feliz com 20 quilos acima do seu peso. Mas dificilmente isso acontece. A maioria das pessoas que tem muitos quilos acima do peso tem muitos problemas de saúde. E isso mostra que o sobrepeso, ele causa, sim, graves problemas e que ele é, sim, um pecado. Por isso, eu vejo que
muitas vezes é uma hipocrisia da nossa parte. A gente aponta, 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 mas a gente não observa o nosso vazio. Nós não podemos julgar o nosso irmão, porque, na verdade, todos nós temos que olhar para nós e ver aonde eu tenho preenchido o meu vazio com aquilo que não é o Senhor. Né? Eu conheço pessoas nas igrejas que preenchem o vazio com dinheiro, com trabalho e com outras coisas também. Então, assim, nós precisamos, sabe, pastor, amar mais, tentar ajudar mais, né? Apontar menos o dedo e tentar viver o cristianismo, sendo luz, sendo sal. Eu não estou dizendo que nós temos que passar a mão na cabeça do pecado, não, porque eu sou contra isso. Né? Até porque a definição de unidade que o Senhor Jesus me deu é muito diferente da maioria das pessoas. As pessoas pensam que unidade é dar um tapinha nas costas e dizer, ó, vamos comer juntos, vamos ser amigos, mesmo que a gente pense diferente. E o que eu tento ensinar é, não é isso que Jesus me disse. Jesus me disse que unidade é quando nós temos concordância de doutrina, de princípios. Eu não tenho como ter unidade com uma igreja, com um pastor, que apoia o divórcio desenfreado, que as pessoas todas são livres para casar, divorciar, casar de novo, divorciar de novo, casa de novo, divorcia de novo. Porque tem igreja hoje que os membros todos estão no 3º, 4º, 5º casamento. E ninguém fala nada. Isso deve ser uma coisa que a gente tem que ter afinidade de doutrina, né? O casamento, ele é uma coisa muito séria, ele é a maior decisão da vida de um crente depois de aceitar a Cristo. Por quê? Porque o casamento é o espelho da união de Cristo com a sua igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então Deus nos deu uma oportunidade aqui na terra de escolhermos alguém que nós temos afinidade para fazer uma aliança no altar dele e jurar eternamente fidelidade e lealdade. Ah, mas divórcios acontecem, adultérios acontecem. Acontece, pois é, mas isso não pode virar uma coisa normal. E nós temos que lutar contra essa cultura que tem invadido a igreja. Então, é um exemplo de unidade, né? Muitas pessoas hoje não têm unidade mais, né? Estão fingindo, fazendo vista grossa para uma coisa muito errada, só para se dar bem, só para ter os membros. Às vezes tem pastor que faz isso, né? Não confronta, não prega o que é pecado, não confronta o pecado para ter uma igreja cheia. Aí eu falo, você vai ter uma igreja cheia de gente vazia, porque é melhor você ter uma igreja menor, cheia de gente crente, né? Santa, que faça a diferença naquele local, naquele território, do que você ter uma igreja lotada de gente que está cheio de demônio, cheio de pecado, cheio de coisa errada, falta dos princípios de Deus. Então esse que eu penso que é o caminho do cristão, sabe, pastor? É examinar-se a si mesmo, é lutar pela fidelidade, lutar para que a gente consiga continuar no caminho, olhando a si mesmo, buscando sermos cada vez mais apaixonados por Cristo. Amém. Amém? Pastora Sara, eu louvo a Deus pela sua presença aqui no programa Brasil Gospel TV. Amém. Foi uma alegria ter você aqui. Obrigada. Sabe, eu sei que Deus tem te usado ao redor do mundo. E terminando, eu gostaria de dizer em poucas palavras, qual é a palavra final que você tem para os nossos telespectadores que estão aí nos ouvindo? Olha, eu quero deixar uma palavra para vocês que é: só Deus é digno de adoração. Não adianta, você precisa buscar a Ele. Ele é o Rei. Se você hoje acha que não tem um motivo para buscar a Deus, ou para glorificar a Deus, ou para adorar a Deus, eu vou te dar um motivo. A palavra diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está vivo hoje? Se acordou vivo? Adore o Senhor. Você ganhou esse dia, mais um dia para viver. Esse é o motivo. Ele é digno. Então adore a Ele, viva para Ele, entregue sua vida para Ele. Essa é a minha mensagem. Eu deixo para você. Que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Obrigada. Gente, nós louvamos a Deus nesse final do programa pela vida da pastora Sara Shiva, lá da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E louvamos a Deus pelo que Deus tem feito nela e através dela, lá no Brasil e ao redor do mundo. Sabe, foi bom ter você outra vez nesse programa Brasil Gospel TV. E eu entendo que esse programa tem abençoado a sua vida. Se assim é, continue orando e divulgando esse programa. E se você não conhece Jesus ainda como Salvador pessoal da sua vida, eu entendo que é uma oportunidade que você tem agora de entregar a sua vida a Jesus. Se você quer fazê-lo, nós vamos estar orando por você agora.
onde você estiver, feche os seus olhos, se não for possível, com ele mesmo aberto, faça uma oração que vou fazer junto com você. Diga comigo: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados nesta hora. Eu entrego a minha vida a Ti. Receba-me, Senhor, como Teu filho ou Tua filha a partir de agora. Me lava no Teu sangue. Faz de mim uma nova criatura a partir de agora. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. E eu quero Te servir a partir de hoje. Muda a minha vida da mesma forma que Tu mudaste a vida da pastora Sara Shiva e de tantas pessoas que eu conheço. E me ajuda a ser fiel a Ti, Senhor. Envia o Espírito Santo para morar na minha vida. E faz de mim agora uma nova criatura. Abençoa minha família, salva minha família. E me ajude a servir a Ti. Eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou esta oração, eu creio que Deus vai fazer uma obra tremenda na sua vida. E eu gostaria agora de pedir à pastora Sara para orar por você, porque eu orei junto com você. Agora ela vai orar por você. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço agora que o Senhor entre através dessa televisão na vida dessa pessoa, que o Senhor toque o coração dessa pessoa e que o Senhor se revele a ele, que o Senhor mostre o motivo da existência dessa pessoa, que o Senhor alcance essa vida e mude essa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Praise God. Olha, se você orou essa oração comigo e recebeu essa oração da pastora Sara, eu entendo que você agora é uma nova criatura. Segure-se nas mãos de Jesus. E sabe, se você mora na cidade de Nova York, você pode vir à Igreja Brasileira de Manhattan e ali nós teremos o prazer em receber você e ajudar você a crescer em Cristo. Nossas reuniões domingo às 6 horas da noite. Você pode ir no Facebook também da igreja, Igreja Brasileira de Manhattan, ou Praise the Lord Ministry. Está sendo desenvolvido agora o website que vai entrar no ar. Você pode procurar como Praise the Lord Ministry, que é o nome do nosso ministério, ou Igreja Brasileira de Manhattan. E ali Deus pode te ajudar a andar na presença dele através da igreja. Agora, se você morar fora de New York, procura a igreja mais próxima da sua casa. Uma igreja que ensina a palavra de Deus com verdade, com alegria, sem nenhuma preocupação em machucar pessoas. Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus, não estamos querendo machucar ninguém, mas queremos que você seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Jesus tem esse poder, a sua palavra tem esse poder. Sabe, foi bom ter você outra vez aqui com o programa Brasil Gospel TV e queremos te ver na próxima semana. E não se esqueça, Jesus te ama. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastora. Obrigada, pastor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua participação no programa Brasil Gospel TV mais uma vez. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Não esqueça disso. Ore pelo programa, assista o programa, divulgue o programa. Toda segunda-feira de 6 a 7 da noite no Taiwan Cable, Fios e também na RCN. E através do YouTube para todo o mundo. Sabe, Deus continua tendo algo especial para a sua vida. Assista o programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Aleluia! Reverendo